anos administrativo. Comandante do Boa noite, senhores associados da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, associados da Associação de Oficiais do Corpo de Bombeiros. Hoje damos início à nossa terceira entrevista da nossa jornada de entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. E nessa noite nós temos a honra de receber o candidato Alexandre Guerra. Alexandre, boa noite. Boa noite, Muito Coronel. obrigado pela sua presença, obrigado pela deferência em nos atender. Tá? Espero que essa noite seja bem produtiva, que a gente consiga levar os policiais e bombeiros militares, né, todo o seu plano de governo, todos os seus projetos para as duas instituições. Comigo aqui o Tenente Coronel Eugênio, mais uma noite. Eugênio, Boa noite. obrigado. Boa noite. Vamos continuar com a nossa jornada aqui junto dos nossos candidatos do Distrito Federal para que a gente saiba quais são as propostas, né? A nossa metodologia aqui, Alexandre, é da seguinte forma: nós vamos abrir 5 minutos para que você faça as suas colocações iniciais, né, para os policiais e bombeiros militares. Depois nós teremos um período de perguntas que eu formularei a você e o Coronel Eugênio também formulará, algumas perguntas que virão dos internautas que nós te passaremos para que você responda, né? E posteriormente a isso te abriremos mais 5 minutos para que você faça suas considerações finais e aí nós encerraremos nossa entrevista. Tá? Isso deverá durar aproximadamente 1 hora, né? E nesse período a gente espera conseguir esclarecer aí todas as dúvidas, te colocar a par da situação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, tá bom? Ótimo. Boa noite, Coronel Eugênio, Coronel Naime. Uma honra estar aqui com vocês. É uma oportunidade importante para a gente discutir um pouquinho sobre o que a gente desenhou dentro do nosso plano de governo e escutar, né, a experiência de vocês, que independente da gente já ter fechado, né, a legislação eleitoral, inclusive, nos obriga, nosso plano de governo, a gente está aberto a receber, né, as demandas, e um plano de governo é vivo, né, ele sempre sempre é passível de ter incorporação, né, de soluções e sugestões de pessoas, né, especialistas, né, e que certamente entendem desse assunto muito mais do que eu. Então, obrigado mais uma vez. Coronel Eugênio, boa noite. Boa noite. Suas considerações iniciais, suas boas-vindas. Boa noite, Alexandre Guerra, candidato a governador do Distrito Federal pelo Partido Novo. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso ambiente. Esse é um momento ímpar para as duas instituições, tanto de Corpo de Bombeiros
quanto de Polícia Militar. A nossa Associação de Oficiais Bombeiro Militar, ela luta dentro da categoria para levar algumas coisas, inerentes aos interesses dos nossos associados. Sejam demandas institucionais, sejam demandas de lei, de modificação da legislação em nível federal. Então, eu espero que hoje nós tenhamos uma noite agradabilíssima. Seja bem-vindo novamente. É bom a gente conviver com o novo. Isso é muito bom, porque também somos novos na política. Tanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Militar mais antiga que nós, mas a gente está buscando também esse espaço dentro da política, para que a gente também tenha representação e também possamos lutar pelos nossos direitos. Seja bem-vindo aqui ao nosso debate. Obrigado. Então, nesse momento, abrindo o seu prazo, seu tempo de 5 minutos, para que o senhor faça suas considerações iniciais aos policiais e bombeiros militares que nos assistem. Bom, boa noite a todos. De novo, é um prazer muito grande, uma honra estar aqui falando perante a vocês. Queria dizer, primeiramente, que eu tenho um verdadeiro orgulho, de viver numa cidade em que a gente tem um corpo de bombeiros, bastante respeitado, com um trabalho que é reconhecido pela população. Brilhante o trabalho de vocês, são verdadeiros heróis, que se colocam em risco, e que têm uma experiência muito grande e que é fundamental, para a gente ter uma sociedade segura e livre, dos perigos que nos rodeiam. A Polícia Militar, da mesma forma, uma honra para você, da Polícia Militar que nos escuta. Tenho rodado bastante nas ruas e falando com muitos policiais e tenho escutado bastante a demanda de todos. E também tenho certeza que o resultado da Polícia Militar do Distrito Federal, isso é claro e é demonstrado em números, ele é diferenciado do que a gente tem no restante do país. A gente vive uma situação aqui privilegiada, obviamente que temos muitas oportunidades, mas a gente vive uma região privilegiada em termos da qualidade do servidor público na área de segurança pública, seja na Polícia Militar, seja no Corpo de Bombeiros. Vou trazer alguns assuntos aqui importantes que são partes do nosso plano de governo. Fizemos um diagnóstico profundo da área de segurança pública. Ouvimos muitos especialistas da Polícia Militar, vocês conheceram o Coronel Soto, que está aqui com a gente, do Exército, que contribuiu muito para esse diagnóstico, mas da Polícia Civil também, da Polícia Federal. E a gente tem alguns pontos aqui, mas certamente, como eu já falei no início, não é exaustivo o nosso plano de governo e as propostas que temos. Será super importante receber de vocês as sugestões, as orientações, as demandas e a gente atuar com um diálogo aberto, em constante e permanente diálogo aberto para a gente vencer os desafios que a gente tem pela frente. A gente olha com bastante otimismo e eu tenho falado bastante em meu discurso que o papel da polícia ostensiva aliás, antes de entrar no papel da polícia, eu acho que a questão da segurança pública vale dizer que é um elo, com uma corrente com vários elos. A gente, se quiser resolver o problema de segurança pública no longo prazo, a gente tem que tratar de educação no curto prazo, então isso é um ponto importante. Dentro desse elo do nosso problema de insegurança, tem uma questão carcerária que a gente trata também dentro do nosso plano de governo, que é um elo importante que a gente tem que avaliar e trazer soluções, que hoje a gente tem um problema muito grande nessa área, que acaba que incentiva o criminoso que foi preso, acaba saindo, cometendo mais um crime e voltando para o sistema carcerário de novo. E aí tem um outro elo, que é o policiamento, que é a polícia ostensiva, que a gente pode abordar aqui esse tema certamente com mais profundidade. A gente estudou bastante, a gente acredita que o batalhão de polícia militar, a polícia precisa estar no cotidiano da vida da pessoa. Isso já acontece, que é a aplicação da polícia de proximidade, a polícia comunitária,
se a gente tiver um engajamento da sociedade, né, na solução dos crimes e tiver uma relação de proximidade entre o policiamento e a sociedade, a gente vai ter melhores soluções. Eu dou um exemplo aqui de um batalhão da Polícia Militar no Lago Norte que fez uma parceria com a sociedade, até criou uma marca, né, de aqui, esse grupo faz parte do grupo de combate ao crime, eu não lembro exatamente qual era o nome criado, mas ele fez grupos de WhatsApps em que a própria população, a própria sociedade tem ajudado ele a resolver crimes. A gente teve índices de redução de índices de violência. É um exemplo de uma ação que está descrito no nosso plano de governo. A gente quer dar mais inteligência, a polícia precisa atuar de forma mais inteligente. Temos no nosso plano um centro de operação integrado, né, que eu acho importante ser implantado, com tecnologia de drones, né, reconhecimento facial. São investimentos que a gente acredita que é viável e vale a pena. Usar a inteligência artificial, câmeras de segurança. No governo do Novo, a gente acredita que a gente tem que garantir para o cidadão o essencial. O essencial é saúde, educação e segurança. Essas áreas precisam ser priorizadas em termos, inclusive, de investimento e de atenção do governo. Mas, para isso, como o recurso é limitado, a gente precisa deixar de fazer outras coisas. Então, no nosso plano de governo, investimento, né, nessas 3 áreas serão priorizados. Acreditamos, né, na questão do TCO, que ele deve ser implantado, né? O termo circunstancial de ocorrência já ser feito pelo policial militar, isso acelera as investigações, né, e a partir daí você começa, né, o trabalho da Polícia Civil. Então, isso é uma da demanda de vocês, e eu acho que isso é super legítimo, e eu acho que isso ajudaria bastante, como tem ajudado em outras regiões no combate ao crime. Tem uma discussão que eu acho que é importante a gente fazer sobre o ciclo completo, apesar de ser algo que demanda, né, uma alteração na legislação federal, provavelmente uma PEC, para a gente ter o avanço nesse tema. Eu tenho conversado muito, né, tanto com o Corpo de Bombeiros, mas principalmente até com a Polícia Militar. Eu tive mais oportunidades de conversar. Eu sinto que, muitas vezes, o policial anda dizendo que muitas vezes, a mídia, né, e a comunicação, ela acaba vindo de forma a defender o criminoso quando deveria estar defendendo o policial. Então, dentro do nosso plano de governo, a gente escreveu, e a gente acredita que a gente precisa fazer um programa de conscientização da população, investimento, por exemplo, em mídia, né, para a gente valorizar o trabalho do policial e fazer com que a sociedade confie, acredite e respeite. E muitas vezes isso não existe hoje por conta de uma atuação um pouco favorável à vítima, né? Favorável ao criminoso, pela mídia espontânea, pela mídia impressa, pela mídia televisiva. Então, este é um ponto, né, que eu tenho escutado muito, né? Vocês podem me comentar depois se faz sentido ou não. A gente tem uma questão de deficiência de efetivo, né, na Polícia Militar, que tem 18 mil, né, de efetivo programado, a gente hoje só está com 12 mil. Acho que isso tem que ser conversado, né? A gente não tem uma proposta, né, de aumento de efetivo exatamente no nosso plano de governo, mas eu acho que é legítimo esse pedido, e a gente tem que conversar para entender o como, né, e em que prazo a gente poderia implantar, né, esse aumento de efetivo aqui no Distrito Federal. Acho que isso precisa ser conversado. Agora, a gente precisa conversar num ponto que eu queria até entender de vocês, que, em contrapartida a isso, a gente tem uma concentração muito grande, falando até da Polícia Militar, em relação a um número de efetivo em atividades administrativas que chega perto de 50%. São os números que chegaram a mim. Depois, se você puder confirmar ou não, seria importante. Acho que é excessivo 50%, né, do efetivo de 12 mil policiais na ativa. Em funções administrativas, a gente precisava buscar alternativas
para a gente colocar esse policial na rua, né, combatendo ao crime. E certamente essa alternativa ela vem com a valorização do policial para estar no combate, né, no dia a dia, no combate ostensivo. Somos contra, né, comissionar e valorizar de forma geral, obviamente que você tem funções administrativas de lideranças que são exceção ao que eu vou falar agora, mas eu sou a favor da gente colocar a comissão e valorizar financeiramente e na progressão de carreira o policial que está na rua combatendo o crime. A gente vê em alguns países, inclusive, que o policial que está em regiões mais perigosas, né, mais vulneráveis, ele tem um comissionamento maior e é algo que para mim faz sentido, né? Eu acho que o risco, no caso do bombeiro, mesma coisa, o risco da vida é algo que precisa ser ter uma contrapartida, né? E essa contrapartida ela tem que vir de diversas formas, como valorização, mas também valorização do profissional e progressão da carreira, mas também como uma valorização financeira. Então, dentro das discussões que a gente vai ter, caso eu seja eleito, uma realização de um plano de cargos e salários com a revisão da estrutura de remuneração da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de forma a privilegiar, né, quem está, né, no combate ostensivo. Eu acho que é algo que faz sentido para a gente, que também está descrito, né, dentro do nosso plano de governo e que eu acho que é um assunto importante aqui para falar com vocês. Então, acho que eu já devo ter passado os meus 5 minutos. Passo a palavra para vocês para a gente continuar a conversa. Então, joia. Só antes de passar a palavra para o meu amigo Eugênio, que vai abrir com as perguntas, só para esclarecer, lá na Polícia Militar, nosso efetivo administrativo, ele é aproximadamente 25% do efetivo total da corporação. Isso se chegar a 25%. E desses 25%, menos de 5% dele é exclusivo administrativo. Todo policial que hoje está na atividade administrativa, ele também é empregado no operacional, seja no serviço voluntário gratificado, seja no serviço extraordinário. Ele vai para operações, ele vai para policiamento, ele vai para atividades no contra-horário do seu expediente. Então, se o policial trabalha de 7 às 13, ou de 13 às 19, normalmente de 20 às 3 da manhã ele está no serviço voluntário, normalmente de 7 da manhã às 13 ele está no serviço voluntário atendendo a comunidade. Então, e os que estão exclusivamente na atividade administrativa são aqueles policiais militares que têm alguma restrição. Ou estão com problema de saúde, ou estão com algum problema com a justiça, se envolveu em alguma ocorrência que perdeu o porte de arma, ou se envolveu, ou está com algum problema de saúde que não pode estar na atividade fim, e aí a gente, para não dispensar o policial, a gente emprega ele na atividade meio. Então, assim, só para acertar esse dado... Mas a soma de tudo isso é 25%. Existe talvez uma certa confusão, talvez uma metodologia de cálculo diferente, porque eu recebi esse número de várias fontes, né? Mas por que deve ter essa confusão de valor? De repente as pessoas estão calculando algo, né, como função administrativa que realmente não é. Porque na realidade, e assim, e o policial ele não fica exclusivamente na atividade administrativa. Todo policial da atividade administrativa que está em condições de atividade operacional, ele é empregado no serviço voluntário ou no serviço extraordinário. E aí, no contra-horário do serviço talvez dele, ele está numa atividade operacional, seja de radiopatrulhamento, seja de policiamento a pé, seja de policiamento montado. Ele só não vai realmente para atividades de policiamento especializado. Ele não vai para uma atividade de operações especiais, ele não vai para operações de choque, não vai para cavalaria, não vai para operação de trânsito. Mas naquelas atividades de policiamento geral, ele é empregado, né? Ele é colocado em atividade. Então, a gente não chega a esse percentual de 50% da força empregada em atividades fidedigno. E aí eu passo para o meu amigo Eugênio para o primeiro questionamento. Novamente, boa noite. Boa noite. Considerações interessantes. Brasília é uma questão de referência na parte de corpos de bombeiros, se me permite, de polícia militar. Nós aqui temos no último índice de confiança social
atingido índices próximos a 90% de confiabilidade da sociedade. Em 2014, Brasília tinha um ranking de salário que ocupava o 4º lugar no Brasil. Nos últimos 4 anos, esse ranking despencou para 15º lugar. Isso no Corpo de Bombeiros, Polícia Militar também? Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. É o salário mesmo. Similar. Mas nos outros estados também? Isso em relação aos outros estados. Uhum. Então, eu estou dando um ranking aqui para o senhor, que nós hoje somos o 4º lugar em relação ao país, ao Brasil, às 26 federações. Hoje, somos 15º, com todo o congelamento, com não concessão de reajuste salarial, nem para recompor a inflação. Hoje, ocupamos o 15º lugar. E aqui em Brasília, há a questão do fundo constitucional, que é voltado para a manutenção, e que apenas 57% dele é utilizado com as forças de segurança. Pergunto, candidata, como o Distrito Federal, única unidade federativa do país, que possui um fundo constitucional para a manutenção das forças de segurança pública, com um dos melhores corpos de bombeiros, melhores PM, não consegue ter um dos melhores salários do país, já que a finalidade de existência do Fundo Constitucional é a presença dos 3 poderes na capital, é a presença do corpo diplomático, das embaixadas, de toda uma preocupação de segurança nacional, porque aqui é a capital do país. Olha, essa pergunta você deveria fazer para os governadores que espero que me antecederam, né? É difícil falar. Agora, é impressionante como a gente tem um mau uso desse recurso, né? A gente tem um orçamento bastante generoso, né, no nosso Distrito Federal e até me impressiona. Não sabia que o salário de vocês estava em 15º comparando com os outros estados. Isso é uma informação nova que está chegando para mim. Mas a grande maioria dos salários, né, de todas as áreas dos serviços públicos é maior do que a média dos outros estados. Então, se isso é uma verdade, e é uma verdade que vocês estão me trazendo aqui, eu acho que é super legítimo, né, esse pedido de vocês de ter esse aumento. A gente teve, por exemplo, se você for pegar o salário dos professores, o salário dos profissionais de saúde e parte da segurança e outras áreas, de outras funções, a gente tem, quando compara com outros estados do Brasil, um salário relativamente, consideravelmente acima da média. Pelo visto, eu acho que essa mudança desse cenário, isso aconteceu nos últimos 4 anos, porque a gente tinha um dos melhores salários do policial, pelo menos policial militar, que eu tenho um conhecimento maior. A gente deve, então, teve um congelamento nos últimos anos e a gente deve ter tido uma valorização, o que é muito bom, né, para o nosso país, uma valorização nos outros estados em relação a essa profissão. Foi isso que aconteceu? Na grande realidade que nós temos hoje é que o salário do soldado policial militar, que é o início da carreira, né, ele é o 5º do país. E o salário do coronel, que é o topo da carreira, ele é o 16º salário do país. Então o do policial militar é o 5º. Da praça, ele é o 5º. E o do coronel, ele é o 16º. Por que isso? Porque nós tivemos algumas políticas de aumento salarial linear. Né? Por exemplo, concedeu-se um valor absoluto da base ao topo da carreira. E isso aí a gente fez um achatamento dentro da instituição. Né? Só que isso aí acarreta alguns outros problemas. Né? Qual é o principal problema que isso acarreta quando você alinha a base e o teto? Nós temos entre o soldado e o coronel, nós temos aproximadamente 12 postos de graduações. Né? E essa diferença salarial, ela é percentualmente dividida entre esses postos de graduação. Então ninguém recebe menos que o soldado e ninguém recebe mais do que o coronel. No momento que você divide essa diferença mínima entre esses postos, o que acontece? Quando você tem uma promoção que você muda, você não sente no seu salário a promoção. Então, hoje, por exemplo, um policial militar passa 10 anos soldado, com salário X. Ele passa daqui 10 anos a cabo, que é a próxima graduação. Então, ele está esperando ter um aumento, ter uma melhoria,
ter uma condição melhor, aí ele tem um aumento de R$150, depois de 10 anos no mesmo posto, ele passa para o posto de cabo e aí ele tem um aumento muito pequeno, que não muda praticamente em nada a situação da vida dele, não muda em nada a qualidade de vida dele. E esse é um dos problemas do achatamento, né? Que inclusive essa é a minha próxima pergunta para o senhor, né? Primeiro sobre essa questão de qual é o posicionamento do senhor a respeito dos aumentos lineares, se o governo do senhor tem alguma proposta, tem alguma intenção em sendo eleito de promover mais aumentos lineares ou serão aumentos proporcionais, né? Sobre o soldo, que é a base do salário do policial e do bombeiro militar, né? E outra pergunta é a questão de planos de cargos, né? Se dentro do partido o senhor já tem, se dentro da sua proposta o senhor já tem algum planejamento ou algum pensamento para melhoria desse tempo que o policial passa dentro do seu posto ou graduação, para que um policial militar não passe 10, 15 anos como soldado, que ele não passe 10, 15 anos como cabo, mas que ele tenha certeza, não, daqui 7 anos, daqui 5 anos eu vou sair cabo, daqui 5 anos eu vou sair sargento. O senhor já existe alguma coisa dentro do seu plano de governo nesse sentido? Coronel Naim, a gente fez um plano de governo, primeiro, com foco, né, no serviço prestado para o cidadão. Realmente eu tenho pouquíssimo, né, detalhamento em relação às demandas corporativas. Por dois motivos. Primeiro, por uma falta de desconhecimento, porque a gente não consegue ter acesso à informação completa em relação ao que a estrutura difícil, por exemplo, eu não consigo pegar uma estrutura salarial do GDF hoje detalhada. Eu não consigo pegar, a gente até tentou pegar essa base de dados, mas hoje o GDF não disponibiliza essa base de dados. Então, a gente usou o máximo que a gente conseguia a lei de acesso à informação. Eu fiz dezenas, centenas, se não for, acho que centenas de pedidos de informação. Agora, ainda assim eu tenho limitação de acesso à informação. Eu não tenho a estrutura de plano de cargo e salário de vocês. Então, eu não posso, né, tratar disso no meu plano de governo, porque eu tenho um desconhecimento sobre isso. O meu plano de governo, a gente tratou, né, de soluções, né, focando, né, um benefício, né, para o cidadão em termos de segurança. Agora, o que a gente tratou foi o que eu falei no início. A gente precisa rever, né, a estrutura, né, de plano de cargos e salários de forma que a gente privilegie quem está no batente, quem está na função fim, na função meio. De forma genérica, a gente tratou dessa forma. Agora, queria me colocar aqui hoje, aproveitar esse momento, para me colocar à disposição de escutar, né, a demanda de vocês. Você acabou de trazer, né, que a gente tem um achatamento muito grande no plano de cargos e salários atual. Faz sentido isso que você está me dizendo, ter uma maior variação, né, para a gente ter uma progressão contínua, né, e que motive, né, o crescimento da carreira do servidor, do policial. E eu vou ter toda a abertura para discutir com vocês, né, essa revisão desse plano de cargos e salários. E aí, respondendo, faz mais sentido, né, a gente não fazer um aumento linear, mas fazer um aumento avaliando, né, um melhor incentivo para o policial, de forma que a gente gere um melhor resultado para o cidadão que precisa, né, de um policiamento efetivo, precisa de policiais motivados. Numa publicação do jornal Metrópolis, de 25 de janeiro de 2017, foi uma pergunta que eu fiz para os 3 candidatos anteriores. A segurança pública, abre aspas, a segurança pública do Distrito Federal, de 2015 a 2017, perdeu 480 milhões do fundo constitucional do Distrito Federal. Em 2016, foram 370 milhões, que foram remanejados para as outras áreas. Em 2015, o valor não utilizado somou 110 milhões. Pergunta, candidato. 2015, 110 milhões de valor não utilizado para a segurança. Isso, tudo deu 480 milhões de 2015 a 2017. Pergunta, candidato, em sua opinião, qual o impacto que esses fatos, aí narrados por um jornal de circulação do Distrito Federal, o que eles geram na sociedade e nas forças de segurança, na sua opinião, aqui no Distrito Federal? Olha, eu acho que assim tem algumas questões aí dentro desse assunto que você está falando. Me corrija se eu não tiver entendido direito.
Primeiro, a gente tem um fundo constitucional que ele começou para a segurança e depois foi alterado, né, para incluir saúde e educação. E certamente isso não tem como ser revertido. Se eu tirar esse recurso de saúde e educação, a gente quebra o Distrito Federal. Hoje o Distrito Federal é dependente desse recurso para essas 3 áreas. Então, eu sou muito questionado em relação a você defende repassar esse dinheiro do Fundo Constitucional apenas para a segurança? Não tenho como fazer isso. Nenhum governador vai ter como fazer isso. Se alguém sentar aqui nessa cadeira e prometer isso, é impossível. A saúde e a educação no Distrito Federal, hoje, ela é dependente, né, desse Fundo Constitucional também. Agora, o Fundo Constitucional está aí e a gente, mesmo que a gente tenha, né, essa demanda de reajuste salarial, de investimento em segurança, a gente pode tentar, junto ao governo federal, fazer essa ampliação de recurso, né, para o Distrito Federal e, dentro da visão do novo, como eu falei do início, a gente precisa fazer com que o Estado deixe de gastar determinadas coisas que não precisa para o cidadão para gastar justamente nesses 3 pontos. Então, eu posso dar algum exemplo, vários exemplos, né? No nosso plano de governo, a gente vai reduzir de 21 para 11 secretarias. No nosso governo, a gente vai reduzir de 18 mil cargos comissionados para 8 mil. Isso é tudo função administrativa. Que a gente tem alguns planos de, por exemplo, concessão do metrô. A gente precisa resolver hoje esse problema que custa 250 milhões de reais para o GDF. É muito recurso. Então, e várias outras. Se somar tudo isso, a gente entende que a gente consegue, no primeiro ano, chegar na economia de perto de 1 bilhão de reais. Então, existem gastos e despesas que não geram valor, né, para a sociedade e que, se a gente não gastar, a gente pode investir nas áreas, né, que, na nossa visão, é prioritária, como saúde, segurança e educação. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que a gente tem diversos provisionamentos que vêm do governo federal para se fazer determinados investimentos, que eu não sei se é exatamente isso que você está se referindo, em relação a determinadas questões voltadas à segurança, mas principalmente em relação à saúde, que não tem sido executado por falta de planejamento e capacidade de gestão do atual governo. Então, é difícil justificar, esse atual governo justificar que falta dinheiro para a saúde se ele deixa de executar 330 milhões de um orçamento que está lá dotado e que lá só precisa de uma aprovação de um projeto para que tenha aprovação e saída desse recurso. Então, isso é algo que, num governo do novo, num governo eficiente e num governo que tenha projetos, né, de melhoria, que não viva apenas apagando incêndio, a gente precisa ter um plano de desenvolvimento, um plano de avanço, né, em todas as áreas, inclusive de segurança, para a gente traçar os investimentos prioritários e para que a gente não corra o risco, né, de ter recurso que é destinado, de fundo constitucional, que é destinado para o Distrito Federal e que não é usado. Então, acho que, não sei se abordei exatamente o tema que você colocou, mas é isso que eu acredito. Ok, obrigado. Candidato, eu queria perguntar para o senhor, como o senhor falou que o seu plano de governo está muito voltado para a aplicação operacional das forças de segurança pública, qual que é a ideia do senhor de aplicação das forças de segurança pública no seu governo? Como é que o senhor pretende aplicar as forças de segurança pública? Qual que é o seu planejamento da segurança pública, operacionalmente falando, dentro do Distrito Federal? Olha, a gente fez uma mexida geral na estrutura organizacional do Distrito Federal. Está lá publicado, que eu falei, de 21 para 11 secretarias. As secretarias que eu não mexi foi a Secretaria de Segurança Pública, que a gente pode até falar aqui, é importante saber de vocês a opinião sobre como que ela deveria ser gerida, e a Casa Militar. Isso eu não mexi nessa estrutura. Então, não imagino que tenha uma mudança muito grande, né, dentro da estrutura de proteção ao governador, né, e ao corpo, né, do Executivo do que se tem hoje. Às vezes eu acho um pouco excessivo, né, para ser sincero, a gente ter também, pode ser que eu tenha informações equivocadas, e se tiver você me corrige, mas eu acredito que o efetivo da Casa Militar são 300 pessoas para cuidar da segurança do governador.
Esse dado realmente eu desconheço. Você desconhece. Posso buscá-lo e passar o senhor. Foi o dado que a gente buscou e a gente encontrou. Acho um pouco excessivo. Então, talvez a única mudança que eu faria dentro da Casa Militar hoje é tentar também colocar eficiência lá, da mesma forma que eu vou colocar nas outras secretarias. Mas e o emprego operacional das corporações? Como é que o senhor pretende fazer a polícia no Distrito Federal? Qual vai ser a metodologia que o senhor pretende adotar dentro do seu plano de governo? O senhor vai adotar uma polícia mais comunitária, de proximidade? É uma polícia mais repressiva? Vai ser uma polícia mais tecnológica? Os seus investimentos na área de segurança pública, o senhor está pensando ele mais na área de investimentos em efetivo ou pensando em investimentos tecnológicos, investimento em equipamento? Qual que é a aplicação das instituições de segurança pública dentro do operacional? Eu penso que a gente precisa trazer tecnologia para o governo do Distrito Federal. Eu acredito que se a gente conseguir substituir inteligência por efetivo, isso faz sentido para mim. Inclusive, até na pauta de reivindicação de reajuste, né, da própria corporação, se a gente tiver um efetivo mais eficiente, ou seja, com o menor efetivo a gente consiga dar melhores resultados, isso é bom para os efetivos, para as pessoas que estão dentro porque a gente vai ter um maior espaço dentro do orçamento para incentivar na carreira. Então, na minha visão, respondendo alguns pontos que você colocou, eu sou mais favorável a gente investir em tecnologia para a gente melhorar a eficiência do que investir em efetivo. Claro que eu não estou dizendo que eu não vou investir em efetivo, mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio de uma forma saudável, mas se a gente tiver um efetivo com maior produtividade, esse efetivo vai ser valorizado. Esse é um ponto. Eu acredito na polícia de proximidade, mas não quer dizer que ela não tenha que ser repressora. Eu acho que a gente tem que combater desde os pequenos crimes, né, que vocês gostam muito, né, de falar. Aprendi com as pessoas de segurança que eu conheci ao longo desse caminho, que eu acredito muito na teoria das janelas quebradas. Se você não coibir o pequeno crime, você acaba aumentando o problema de segurança de forma ampla, né, e geral. Então, eu acho que a gente tem que conscientizar a população. Isso vem da polícia, mas vem também de política de conscientização. A gente gasta 100 milhões de comunicação por ano, de marketing, investimento em mídia, para fazer promoção do governo. Eu acho que a gente deveria usar esse recurso para fazer promoção de política pública de segurança. A gente tem, por exemplo, o exemplo do que a gente tem até hoje, que foi um investimento em mídia massivo que o governo Cristóvão fez para as pessoas pararem na faixa de pedestre. Foi um investimento grande, não sei se vocês lembram, na época, saiu na TV lá ensinando as pessoas, os carros pararem nas faixas de pedestre. Até hoje a gente tem retorno sobre esse investimento. Então, se a gente conscientizar as pessoas em determinados assuntos, né, que favoreçam a segurança, questão de parar em lugar proibido, né, questão de jogar lixo na rua, enfim, tem pichar o patrimônio público, a gente precisa conscientizar a população que isso é um crime, isso é errado. Então, eu acho que a gente precisa ter uma polícia comunitária perto da população, temos mais com tecnologia, e aí vale dizer que a gente gosta muito, está no meu plano de governo, da base móvel comunitária, que é usada, né, na Polícia Metropolitana de São Paulo, que é vocês conhecem, né, uma grande van com tecnologia embarcada, que ela fique, né, dentro, né, com uma rotina dentro de determinada cidade do Distrito Federal, mas que ela tenha uma flexibilidade e que seja equipada com drones, com informação, com computadores, talvez com motos ou bicicletas. Então, isso é algo que faz sentido para a gente e isso está dentro do nosso plano de governo. Então, eu acho que é difícil falar, é uma polícia mais tecnológica ou uma polícia de proximidade comunitária? Eu acho que é um pouco dos dois. A gente precisa implantar uma polícia que entenda da região, mas que tenha, né, um aparato, né, tecnológico que ajude. Eu escuto relatos absurdos, né, da corporação de vocês quando andam na rua. Policial andando com colete vencido, falta de rádio de comunicação entre o efetivo policial. Então, são relatos assim que eu acho que é absurdo. Isso, para mim, é prioridade número 0.
né? A gente equipar e dar para o policial condições de trabalho, que hoje acredito que não tem, pelo relato que eu tenho dos próprios policiais quando eu estou na rua. Então, a gente vai ter total abertura para conversar sobre reajuste. Eu acho que isso é legítimo, as categorias precisam reivindicar. Alguns dados, né, a gente fala, vocês estão me trazendo aqui que vocês ganhavam, eram o quinto que mais ganhava, hoje ganham o 15º, isso são justificativas que precisam ser analisadas e a gente vai ter total abertura para dialogar e dar o reajuste que vocês merecem. Agora, a prioridade número 1, na minha opinião, é dar infraestrutura de trabalho, porque não pode um policial ir para a rua, né, correndo risco de vida e ter a sua vida prejudicada, né, o risco de sua vida aumentado por uma falta de equipamento que ele precisa ter. Então, isso é a prioridade do nosso governo. Não sei se eu respondi. A gente observa muito o distanciamento, principalmente com as forças militares, que geralmente tem um poder de representar bem o executivo, e a gente tem uma hierarquização junto ao governador. Mas como associação constituída juridicamente, eu na reserva, por exemplo, a gente tem demandas que às vezes a gente quer levar para o executivo. A gente quer discutir com o governo tudo aquilo que os associados, que os militares da categoria precisam dizer, mas que não podem dizer. Uhum. E isso é feito geralmente pelas associações. Pergunta ao senhor, as associações vão ter lugar à mesa para sentar, discutir, debater, trazer esses propósitos de melhoria, de avanços tecnológicos, claro, de outras ideias que às vezes surgem na base? Essa é a pergunta que eu faço. Claro, sem dúvida. Assim, de novo, eu não sou entendedor do assunto, né? A minha formação foi em gestão, sou um gestor. Tudo que eu sei de segurança pública é em cima de estudos e diálogos que eu fiz com especialistas como vocês. Então, dentro de um governo, eu preciso ter o diálogo aberto. Vocês entendem desse assunto e todas as soluções propostas, inclusive no meu plano de governo, elas vão ser avaliadas e vão ser melhoradas com o diálogo aberto com os sindicatos e associações. O diálogo vai ser sempre aberto e a gente vai tomar essas decisões em conjunto. A única coisa que eu faço, só uma observação, que eu acho que o Poder Executivo ele tem que ter acesso direto ao servidor. Então, eu, como governador, vou querer falar também direto com o efetivo, entender, né, do prazo o que está se passando. Eu acho que a gente não pode ficar preso apenas ao diálogo corporativo. Um governador ele precisa falar com as pessoas, né, que estão sob a sua liderança. Então, eu quero ter um diálogo aberto. Óbvio que com os sindicatos, prioritariamente, por representar a categoria de forma ampla, mas eu quero ter um acesso direto, né, a quem está lá na ponta e está sofrendo, né, e que é dali que vem as soluções. Me veio aqui com a colocação do senhor a respeito da Rede Integrada de Desenvolvimento do Entorno, né, a RID. Uhum. Hoje, a segurança pública do Distrito Federal ela sofre um reflexo grande das cidades do entorno, né? Inclusive, nós temos uma grande massa de eleitores e de trabalhadores que vivem nessas cidades e se deslocam todo dia para o Distrito Federal, vêm, voltam e trabalham. E nós também sofremos uma influência grande, né? Muitas vezes até pelo descaso de alguns governos circunvizinhos aqui do Distrito Federal com a questão de segurança nessas cidades, porque fica aquele embate, não, está perto do Distrito Federal, as pessoas que moram aqui todas trabalham em Brasília, então a Brasília tem que ter responsabilidade, mas é um município de um outro estado, né? E a RID ela sempre foi um grande problema que a gente precisa resolver no Distrito Federal, porque ela é um grande motivador de insegurança também dentro do DF, porque a gente sabe que são cidades onde a gente tem o trânsito, né, da delinquência, onde os marginais vão para dormir, se alojam, ficam, e precisa do investimento nessas áreas, né? A gente sabe que a segurança pública ela não se resolve somente com polícia,
ela envolve educação, saúde, uma série de coisas. Dentro do plano de governo do senhor fez alguma previsão de apoio a essa rede integrada de desenvolvimento do entorno? Sim, às cidades do entorno? A gente tem um plano de desenvolvimento da RID, né, das cidades periféricas ao Distrito Federal. Obviamente que tudo tem que ser feito, né, de uma forma coordenada com o Estado, né, com os estados, né, que fazem parte da RID. É uma situação um pouco única no país. A gente tem uma região metropolitana interestadual. Isso gera diversas dificuldades, né, porque a gente tem ações que não são coordenadas, infelizmente, entre os estados. Então, primeiro que a gente tem que fazer uma previsão dentro do âmbito da responsabilidade do Distrito Federal de como que essas pessoas estão gerando impactos dentro do Estado. Na questão de saúde é um exemplo disso. A gente tem que receber essas pessoas nos nossos hospitais e temos que estar preparados para isso. Esse é um ponto número 1. E acho que o efetivo policial tem que estar preparado também para dar solução, até no âmbito do Distrito Federal, dos problemas que acontecem nas cidades periféricas. Então, o grande plano de desenvolvimento que a gente tem para a rede é gerar desenvolvimento, gerar emprego nessa região. A gente tem um trabalho muito forte na parte de desenvolvimento econômico e a gente está trazendo algumas soluções para que a gente gere desenvolvimento econômico e que a população tenha, né, um aumento de renda nessa população, nessas regiões, que isso certamente vai aliviar problemas que a gente tem aqui de saúde, problemas de educação e problemas de segurança. Agora, na pauta de segurança, eu queria até escutar um pouco. É difícil a gente fazer um trabalho sem uma integração com o governo do Estado de Goiás. Se um bandido sai daqui e vai dormir numa região vizinha, a gente não ter acesso, não ter uma conexão de informação, eu imagino, né, que é bem difícil trabalhar com essa forma. Na minha opinião, isso não é só para essa situação, a gente tinha que ter uma integração de bases de dados, primeiro da Polícia Civil com a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Também queria escutar de vocês que isso é algo que é falado há tanto tempo, isso não é avançado, não entendo por quê, sinceramente. E também fazer uma integração de bases de dados com a Polícia do Estado de Goiás. Sem uma ação coordenada, é difícil a gente dar uma solução. E você, pelo que você relatou, essa coordenação ela não existe de forma efetiva. Eu pergunto agora, eu paro de responder e pergunto por que isso não acontece e qual que seria a sua orientação de vocês, sugestão de vocês para que a gente conseguisse fazer essa conexão maior com a Polícia do Estado de Goiás. É uma boa questão, né? Para a gente poder trabalhar, desenvolver até durante um pretenso governo do senhor. Mas a integração entre as polícias até existe, entre a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Militar do Goiás, né? Eles fazem cursos aqui, nós fazemos curso lá, nós temos uma interação boa com a Polícia Militar do Estado do Goiás. O nosso problema mesmo, e o que a gente entende dentro dessa questão da polícia comunitária e da segurança primária, né, é que envolve outros fatores que não é somente polícia. Né? Existem outros fatores nessas cidades que que o Distrito Federal precisa chegar para resolver o problema de segurança pública, né? Que passa por emprego, passa por saneamento, passa por educação, passa por alimentação, né? Passa por oportunidade, né? E aí, muitas vezes, essa carga ela termina sobre a segurança pública porque o problema ele estoura na segurança pública. Isso. Porque o cara, tanto de passar fome e de não ter oportunidade, e aqui eu não tô justificando a delinquência, né? Eu quero que isso fique bem claro que eu sou um policial militar, mas eu não estou aqui justificando a delinquência, mas eu estou tentando entender o processo de como muitas vezes, e não é todas as vezes, porque existem realmente marginais que chegam na marginalidade, realmente, me desculpe eu ter, mas é por falta de vergonha, né? Mas existem aqueles que chegam na marginalidade pela falta de opção, pela falta de emprego, pela necessidade. E é esse público que a gente tem que sanear esse problema. Né? A gente precisa agir nesse problema, não lá na consequência, que é no momento que ele rouba, que ele mata, que é no momento que ele comete um delito, mas é antes.
né? E eu acho que o que está faltando é esse antes. É entender essas pessoas lá, é chegar lá qualidade de vida, é chegar lá saneamento básico, é chegar emprego, é chegar oportunidade, né? Eu vejo uma grande oportunidade que foi criada, por exemplo, aqui do nosso lado, acho que é a Badiânia, se eu não estou enganado, né? Fizeram um grande outlet, né? Numa cidade que era uma cidade pequena, era uma cidade pacata, e tiveram a grande sacada, né? Por uma questão de imposto, não trouxeram para Brasília por uma questão de imposto, criar esse outlet em Abadiânia, e hoje você vai em Abadiânia, você vê que a cidade está mudando por conta da circulação de pessoas naquele shopping. Isso. Né? E eu acho que é esse tipo de ação que os governantes têm que pensar quando pensam na questão da rede. Bom, é exatamente isso que eu respondi anteriormente, geração de desenvolvimento e geração de emprego. Então, a gente está assim, bem alinhado com relação a isso. Se não tiver geração de desenvolvimento econômico na rede, a gente vai continuar tendo o problema que a gente tem hoje, de criminalidade e do loteamento dos nossos hospitais em relação a quem está fora do Distrito Federal. A gente tem eixos, né, de incentivo a vocações industriais aplicados ao Distrito Federal e à região de entorno. Acreditamos muito em linhas, né, vocacionais no Distrito Federal, voltado à tecnologia, à indústria limpa e não poluente, setor audiovisual, economia criativa, economia digital, ao setor de comércio e serviço, turismo, tem um potencial muito grande, cultura, atrelado ao turismo, turismo cívico, turismo de negócios, turismo ecológico, um eixo, né, em relação a desenvolver o nosso potencial de ser um hub logístico no Brasil inteiro, está escoando não só passageiros nacionais e internacionais, mas também produtos ao longo do Brasil inteiro, já que a gente é um hub, né, um centro aqui no Brasil, geograficamente falando, a gente poderia aproveitar que o comércio eletrônico cresce muito, ter galpões aqui de grandes vendedores no mundo digital hoje. São eixos que a gente vê para o Distrito Federal. Agora, vemos eixos também, e a gente traçou isso num plano de governo, de algumas indústrias, né, mais pesadas, né, que já existem, né, de forma até bastante mais consistente, por exemplo, em Anápolis, para a gente fazer no eixo da rede, né? Isso está descrito no nosso plano de governo, mas tudo deve ser feito alinhado com o Estado de Goiás, porque a gente não tem autonomia sobre o Estado. Então é difícil, como a polícia, eu imagino que seja difícil você fazer uma integração completa, por exemplo, de base de dados. Mas precisa desenvolver essa região. A gente tem um estudo, né, que também está desenhado no nosso plano de governo, da criação de uma nova região metropolitana ao sul do Distrito Federal, em divisa com o Estado de Goiás, criar uma verdadeira cidade que seja uma cidade autônoma e independente, como se fosse Águas Claras, mas Águas Claras independente, não dependente do plano piloto, para que ele gere desenvolvimento para aquela região e absolva, né, essa população da rede, que muito se concentra no eixo sul da cidade. Isso está descrito, a gente chama de cidade inteligente, que a gente vai trazer, né, novas tecnologias. A cidade sendo construída do zero, a gente pode trazer novas tecnologias, inclusive voltada para serviços públicos, como segurança pública, atrair multinacionais que gerem empregos, indústria de softwares, enfim. A gente tem uma pauta longa, né? Eu não vou me alongar porque a gente está falando de segurança, mas você entrou num tema que é um tema principal do nosso plano de governo, que é gerar desenvolvimento. Se a gente gerar desenvolvimento, certamente a gente vai ter uma pressão menor nas escolas públicas, a gente vai ter uma pressão menor nos hospitais, a gente vai ter uma pressão menor de segurança. Acredito que muito do que a gente teve de piora nos serviços públicos nos últimos tempos foi por conta de uma piora significativa da economia. A gente teve um desemprego que mais do que dobrou no Distrito Federal, é uma calamidade, 315 mil pessoas sem ter emprego, né, ter condições de sustentar a família. Então, esse é um ponto super prioritário no nosso plano de governo e é uma ação que, certamente, concordando com você, traz um impacto impressionante para a cidade. E você citou o Outlet, que eu acredito que é a Alexânia, né, a Badiana. Isso. A gente tem uma loja lá, temos uns girafas lá dentro, então conheço bastante, já fui algumas vezes, e realmente melhorou bastante Como a gente não tem quartel, a cidade lá. Agora, voltando para a segurança,
Essa questão da integração com o Estado de Goiás, vocês conseguem integrar a base de dados? A nossa base de dados aqui é o seguinte, candidato, meus amigos do Goiás, nós temos um WhatsApp um do outro, aí a base de dados passa do meu WhatsApp para o WhatsApp dele, o carro fugiu do DF, está entrando no Goiás, prende aí, e a gente prende. Assim a nossa base de dados hoje que funciona. Imagine você ter todos os veículos tagueados. É possível isso? É muito caro? Hoje isso é uma tecnologia simples, você taguear todos os veículos. Você tem o controle de onde todos os veículos estão. Parece algo... Traria benefício? Hoje a Polícia Militar do Distrito Federal ela vem desenvolvendo um trabalho bem interessante com os radares, né? Com o sistema de OCR que tem nos radares, né? E a gente tem recuperado em média, e por mês, a gente tem devolvido aos proprietários uma média de 2.000 veículos, a gente devolve aos proprietários. Inclusive, tem alguns carros que a gente tem conseguido recuperar o carro ainda com marginal dentro do veículo. A gente efetua a prisão em flagrante e recupera o carro. De tão rápido que está sendo essa... Isso é verdade mesmo. Eu canso de escutar gente que teve o carro roubado, mas todos são recuperados. As seguradoras agradecem o trabalho de vocês. A gente tem conseguido, e é um trabalho do Centro de Inteligência da Polícia Militar, né? Juntamente com a área operacional, né? A gente tem conseguido desenvolver esse trabalho, isso tem sido uma coisa. Mas o que a gente ressente dessa questão é realmente o acesso. É ter acesso a essa base de dados, é realmente você conseguir chegar nessa base de dados, né? No nosso plano a gente fala de integração de base de dados. Parece uma besteira, mas isso muda tudo, né? Se a gente tiver uma base de dados única no Distrito Federal, da saúde à educação à segurança pública, em que todos possam ter acesso ao próprio DETRAN, conectado com o Estado de Goiás, enfim, é um avanço gigantesco que a gente pode ter se a gente tiver essa integração. Isso é uma das prioridades que a gente tem dentro do nosso plano de governo, que vai ajudar, né, a todas as áreas do serviço público, né? Acho que parece que a sensação que eu tenho é que é o que você falou, que cada um vive no seu feudo e às vezes vocês trocam algumas informações, mas a informação devia estar lá da mesma forma para todo mundo. É isso que a gente acredita. E acredito que se a gente fizer isso, a gente vai conseguir ter uma eficiência, uma produtividade no policiamento, uma produtividade tanto na segurança pública quanto nos outros serviços como saúde e educação. Hoje, todos os grandes softwares que existem na área da Smart City, eles giram em cima de bancos de dados, né? Exatamente. Eles giram, a base de toda a funcionalidade desses programas é banco de dados. Exatamente. Começa por aí. A gente tem um plano de trazer várias soluções, né, nesse conceito de Smart City, trazer um Smart Grid aqui para o Distrito Federal. Então, tecnologia, a gente tem 3 grandes eixos estruturantes do plano de governo. Sem falar das questões essenciais como saúde e segurança, a gente tem eixos transversais, que eu estou dizendo. Um que chama Brasília Cidade Moral, que é trazer moralidade para a política do Distrito Federal. Por isso que eu estou falando que eu valorizar... Sistema de compliance. Isso, sistema de compliance. Valorizar o servidor de carreira. Eu estou reduzindo pela metade os indicados políticos. Então, Brasília Cidade Moral começa com os governantes, né, obviamente. Brasília Cidade Monumental, que é resgatar os nossos monumentos, resgatar a arquitetura da nossa cidade, como o próprio Teatro Nacional, que está fechado, é um absurdo, só para dar um exemplo. Que o governo vire um governo digital e saia da era do papel, que é isso que a gente está falando aqui. Então, são 3 grandes eixos que são transversais em todas as áreas do Distrito Federal. Eu queria complementar, em cima de tudo isso que foi discutido e falado, e com muita propriedade, Alexandre, a questão demográfica. Segurança pública, ela é calculada, ela é projetada, ela é planejada em cima do principal eixo, densidade demográfica. Hoje, todo mundo fala que Brasília tem 3 milhões de habitantes. E isso não é verdade. Não é verdade por causa da rede, não é verdade porque o sistema de saúde nos outros estados ainda mandam muito para nossos estados, os estados vizinhos. Não é verdade porque é uma cidade onde abriga os 3 poderes e há um fluxo muito grande de servidores de outros estados, principalmente de terça a quinta-feira. E isso tudo impacta aonde? E nesses 3 serviços essenciais que o senhor falou,
Mas como a gente está tratando de segurança pública, isso impacta também diretamente ao serviço de segurança pública. É por isso que a gente está aqui tentando levar junto aos prováveis governadores, a todos eles, a ideia de que a segurança pública ela tem que ser olhada com todo esse olhar demográfico que hoje existe. E isso não está sendo levado em conta. E às vezes a responsabilidade cai em cima da PM, a responsabilidade de atendimentos cai em cima do Corpo de Bombeiros. Mas por quê? Porque nós estamos projetando e planejando em cima de uma densidade demográfica que não é a real. E é isso que eu queria abrir para o senhor agora, explanar em cima disso, da questão demográfica. A cidade que o senhor falou aí seria uma das ideias. Mas o investimento, ele tem que ser ampliado. Por quê? Porque a população de hoje não é a mesma de 4 anos atrás. É por isso que eu acho que tem até tramitando no Congresso, né, a criação, formalização de uma grande região metropolitana, justamente para a gente conseguir fazer uma previsão mais acurada, né, em relação à oferta de serviço público que deve ser feito mediante, né, a população total dessa grande região, que é uma região metropolitana interestadual. Então, assim, é o que eu falei, eu concordo com você, a gente tem 3 milhões de habitantes no Distrito Federal, mas a gente tem um envolvimento de uma população que é muito maior que isso, pelo menos 4 milhões, né? Mas dizem que é ainda superior. Então, acho que essa formalização dessa grande região metropolitana, inclusive prevendo, né, o repasse do governo federal, como já existe hoje, mas prevendo esse repasse e avaliando, né, essas regiões, essas cidades que estão na nossa periferia, acho que é super importante. Agora, o serviço público do Distrito Federal tem que estar preparado para isso, independente da criação disso, porque isso não depende do governador, isso é uma questão de uma mudança constitucional. Agora, como eu falei, os hospitais que recebem pessoas de fora do Distrito Federal, eles têm que estar preparados para receber essas pessoas, porque não pode desamparar a população. O policiamento ele tem que conviver, né, com essa influência, né, de pessoas que vêm de fora do Distrito Federal, passam um dia aqui, muitas vezes vêm e cometem crime no Distrito Federal. Então, eu concordo com você que dentro da nossa previsão, né, de oferta, né, de serviço público para a população, a gente tem que entender que a gente tem que dar vazão para essa população que interfere no nosso cotidiano, apesar de ter uma questão orçamentária aí que acaba nos prejudicando, que a gente prevendo, né, uma despesa no Distrito Federal de alguém que arrecada imposto fora do Distrito Federal. Eu imagino assim que a gente precisa ter uma conexão mais forte, principalmente com o estado de Goiás. Eu acho que tem benefícios mútuos grandes, né, oportunidades enormes que podem ser tiradas disso. A gente pensa muito também, voltando aqui, já mudando de assunto, voltando para o eixo de desenvolvimento econômico, esse eixo Brasília-Goiânia é riquíssimo, né, em diversos aspectos. Goiânia é uma cidade rica, que prosperou bastante nos últimos anos e que tem vocações bastante diferentes e complementares ao Distrito Federal. Então, a gente tem um plano de desenvolvimento, não só para a rede, mas para aumentar, né, o fluxo de comércio, de serviços, produtos e pessoas nesse eixo Brasília-Goiânia. Por isso que eu acho que precisa ter uma conexão grande, né, e uma ação bastante conectada em termos de proximidade com o estado de Goiás. Eu aceitei o complemento que o senhor estava falando. Existe um jargão, né, que diz que Brasília é a capital das capitais, né? E aí a gente olha para o nosso Brasil na realidade ele é um continente, né? Se você olhar o morador do Pará e o morador do Rio Grande do Sul, são culturas totalmente distintas, de origens totalmente distintas, de costumes totalmente distintos, né? E aí um policial militar, quando ele trabalha no Rio Grande do Sul, ele lidar com uma cultura que é própria dele, que ele entende aquela cultura, que ele sabe como tratar aquela pessoa. O policial militar lá do Pará, ele trata com aquela pessoa que também é da cultura da onde ele veio, né, que ele entende a cultura daquela pessoa e sabe como lidar. Nós, policiais e bombeiros militares federais, nós lidamos com todas as culturas, né? Eu mesmo sou filho de mineiro com nordestino,
né? E aí o outro que eu tenho que atender é um cara do Rio Grande do Sul, que a cultura dele é diferente da do paulista. E com cada tipo de pessoa dessa, nós, policiais militares, temos que nos relacionar e entender. Às vezes uma coisa que eu falo para uma pessoa do Nordeste não é um agravo, mas que eu repetir a mesma coisa para uma pessoa do Sul, eu estou sendo ofensivo, eu estou sendo mal educado. Então a gente tem que entender, até isso é um fator complicador para ser policial militar do Distrito Federal. E o governo precisa entender isso. O governo precisa entender a necessidade de especializar o policial militar, de qualificar o policial militar, de bem remunerar, de equipar. Né? Nós somos uma capital aqui que nós tratamos com o mundo inteiro. Aqui nós temos americanos, alemães, italianos, franceses. Né? Então eu tenho que ter na Polícia Militar, gente que fala do árabe ao inglês. Porque se eu tiver uma ocorrência aqui que eu necessitar, eu tenho que ter isso na mão. Eu preciso ter isso, porque eu lido com essas pessoas, eu tenho embaixadas do mundo inteiro aqui. Eu posso ter uma situação de crise que eu preciso de alguém que entenda a língua. Né? Mas isso é só complementando. Nós recebemos aqui, candidato, uma série de perguntas, né? E elas são, como o senhor falou mesmo, né? O seu plano de governo está muito voltado para o atendimento ao cidadão, né? E assim, nós entendemos que a qualidade do atendimento que o senhor pretende dar ao cidadão, ela vem de um processo de qualidade do profissional que atende ele. Né? E o profissional que vai prestar um bom serviço na ponta, ele tem que ser bem equipado, bem remunerado, bem preparado. Né? Para mim, eu acho que não tem como o senhor pensar numa qualidade de excelência, né, em um atendimento aproximado do cidadão, se o seu policial ele não estiver bem fardado, bem equipado, bem preparado, bem remunerado, com a cabeça dele focada no trabalho e não preocupado se ele vai conseguir pagar a conta no final do mês. Né? Então, aí, dessas perguntas, como o senhor falou isso para a gente, e que realmente o seu plano de governo ele não tratou das necessidades internas das corporações, né? E como eu recebi uma série de perguntas aqui que são necessidades internas da corporação, eu vou tentar transformar todos esses questionamentos aqui em uma pergunta só. Como o senhor pretende lidar com as demandas internas das corporações durante o seu governo? Qual vai ser o seu posicionamento? De receber, de estar junto, de ouvir, de encaminhar? Como será o seu comportamento a respeito dessa questão? As demandas corporativas, elas são legítimas. Então, assim, não existe nenhum preconceito meu em relação a atender as demandas corporativas, porque elas são legítimas. E eu concordo com você. Se a gente quer ter um bom serviço de atendimento ao cidadão, a gente precisa ter servidores que estejam engajados, comprometidos, satisfeitos, felizes, né, com a prestação de serviço que faz. Então, você que está escutando, não estou aqui para fazer nenhuma promessa. Realmente eu não tratei dessas demandas corporativas no meu plano de governo, até porque eu não conheço todas elas, porque eu já falei no início, tenho acesso limitado às informações. E também não conheço em profundidade, porque não tenho acesso conheço até determinado ponto, justamente porque eu não tenho acesso à base de dados, e a base de dados é fundamental para a gente fazer os cruzamentos que a gente precisa, mas também eu preciso ter um conhecimento maior em relação à questão orçamentária do Distrito Federal. Então, respondendo a sua pergunta, eu vou ter o espaço e a boa vontade tremenda de receber as corporações, entender o pleito, avaliar a legitimidade em relação aos pleitos que vão ser pedidos, que serão várias, são muitas corporações dentro do governo do Distrito Federal, e encontrar, né, uma forma de, através do diálogo, encontrar um equilíbrio, né, entre o que foi demandado e o que o governo do Distrito Federal pode oferecer. Entendo que a corporação também tem que ter o diálogo aberto e a capacidade de entendimento que nem sempre a gente consegue fazer a concessão de todos os benefícios, porque o recurso é limitado. O recurso é limitado, a gente tem um orçamento que já está comprometido em muito, né, no Distrito Federal, e que a gente não pode correr risco, né, de gerar déficit fiscal. Certamente não vou gerar déficit fiscal no meu governo, isso é uma grande prioridade.
Então, acho que diversos pedidos das corporações que foram feitos para mim ao longo dessas jornadas, como o de vocês, são legítimos, e a gente precisa encontrar um equilíbrio, né, entre o que o governo do Distrito Federal pode oferecer e o que a corporação ela efetivamente merece, que certamente, né, será mais do que pode ser oferecido. Eu falo de policial, eu falo de médico, eu falo de professor, eu sou professor, são atividades, né, que mudam a vida da pessoa, que são atividades que tratam, né, de um outro ser humano. Então, para mim, não tem limite de quanto que essa população deveria receber. Eu não sei nem dizer o salário de um praça aqui para você nesse momento, mas eu tenho certeza que é aquém do que ele mereceria. Já falo aqui logo. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, né, encontrar esse equilíbrio em relação ao que é merecedor e ao que é passível, né, de ser gasto, né, entendendo que a gente tem um orçamento que ele naturalmente é limitado. Então, assim, a abertura é grande, vamos estar juntos, sentar e atender o máximo que a gente conseguir atender diante da limitação orçamentária que a gente tiver. Um questionamento? Por último, só para fechar, você falou de 3 áreas basilares e uma área que eu bato muito é a área da saúde dentro da segurança pública. Uhum. Os profissionais de segurança pública, até por dever de ofício, ao longo da carreira, desenvolvem diversas doenças ocupacionais inerentes à profissão. E a saúde é uma questão basilar para nós. Uhum. Todo mundo fala muito na questão de remuneração, dessas coisas todas, mas a saúde é basilar para nós militares. E tanto que a gente investe dentro das instituições em hospitais, policlínicas e etc. Porque a gente tem um fundo de saúde específico para isso. Creio que o senhor ainda não tem essas informações, mas pergunto de forma genérica, qual é a importância que o senhor vai dar para a área de saúde dentro das corporações, seja na contratações de profissionais para essas áreas específicas, seja para contratação de gestão desses serviços públicos de hospital, porque, como o senhor disse, policial e bombeiro tem que estar trabalhando na comunidade, mas nós temos um hospital para tocar. Quem vai fazer a gestão desse hospital? Então, essas perguntas têm que ser bem esclarecidas aos principais governadores, para que eles entendam que não é fácil fazer administração com excelência de gestão pública, com o policial lá trabalhando na rua, com o corpo de bombeiro trabalhando na rua. A gente tem que bater o escanteio, correr e cabecear. Você defende uma terceirização da gestão dessas unidades? Eu que pergunto para o senhor, o que o senhor defende na gestão de saúde para as nossas corporações? Assim, como o coronel falou, a gente não entrou a fundo nesse tema. Isso. Então, eu falo aqui perante vocês que a gente precisa encontrar soluções para isso. A sua pergunta foi qual a importância que eu dou para isso, é gigantesca. A gente precisa ter as pessoas precisam de saúde, e as pessoas dentro da corporação precisam de saúde, e eu entendo, né, a posição de vocês, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, em relação à periculosidade, né, do trabalho que vocês vivem no dia a dia e que, às vezes, demanda, né, um cuidado em termos de saúde maior do que um cidadão comum. Então, eu entendo disso. Agora, as soluções em relação à gestão do sistema de saúde corporativo de vocês, a gente não se aprofundou nesse tema, seria importante ter a sugestão de vocês. A gente tem bons exemplos de gestão na área de saúde e temos maus exemplos. Isso. Dentro do próprio Distrito Federal nós temos alguns. Nós temos um hospital que está sendo inaugurado agora no Corpo de Bombeiros, no próximo mês. O Hospital da Polícia também, né? Eu deixo pelo NAIM falar, mas é importante que a gente trate essa questão da gestão, porque é uma gestão muito especializada. Claro. Então, a nossa sugestão é que os bons exemplos de gestão hospitalar, de gestão da saúde, sejam aplicadas também nas corporações. Aí eu venho com a questão da Miroski,
que foi o marco regulatório das organizações sociais. Hoje a legislação permite que se trabalhe organizações sociais dentro das instituições públicas. E a gente verifica que esse trabalho, não sei como é que está, temos vários exemplos, mas os exemplos bons têm que ser aplicados. Exatamente. E o que nós estamos querendo isso dos governadores, é essa questão de pegar bons exemplos e tentar aplicar. Bom, então assim, no meu plano de governo eu tratei muito sobre esse tema, não especificamente ao hospital que existe dentro da corporação de vocês, mas os hospitais públicos gerais do Distrito Federal, que a aplicação é o mesmo, né? A mesma qualidade de gestão que a gente precisa no hospital público, a gente precisa em qualquer outro hospital. Então, é um tema bastante polêmico, né, que envolve um monte de ideologias e também, em alguma medida, corporativismo de outras, né, atividades do Distrito Federal. Mas a gente tem excelentes exemplos de parceria com organizações sociais, excelentes exemplos. E, obviamente, a gente tem maus exemplos também, como tudo também na vida. A gente tem que buscar os bons exemplos. O meu vice-governador, eu escolhi uma pessoa de saúde, porque saúde é super importante e a gestão da saúde é muito complexa. Ele foi eleito o melhor gestor de saúde do Brasil. O nome dele é Erickson Blum. E, inclusive, ele, no início da carreira dele, ele mora há 20 anos no Distrito Federal, mas ele é de Curitiba, e ele foi médico civil e trabalhou por 4 anos dentro do Corpo de Bombeiros de Curitiba. Então, tem bastante experiência nesse setor público também. Ele fala que foi uma experiência incrível. Inclusive, ele pediu para eu falar aqui para o senhor, estava com ele aqui agora, e falou que achou incrível, né, a experiência que ele teve com a qualidade, né, da prestação de primeiros socorros, né, do Corpo de Bombeiros, no caso dele de Curitiba, foi impressionante. Ele valoriza bastante o trabalho de vocês. Então, voltando ao assunto, hoje ele participa de uma organização social que atende, né, que gere o Hospital de Câncer de Barretos. Inclusive, ontem ele estava em Barretos. É uma referência mundial no tratamento de câncer. E é uma parceria com a organização social. Outro dia eu estava no NB, debatendo sobre saúde, e num relatório lá feito por uma associação tinha escrito: não privatizar a saúde. Obviamente que essa frase não dá nem para entender o que é privatizar a saúde. Eu falei, se for assim, não fazer de forma nenhuma uma parceria com a organização social, para mim isso a gente cair no ideologismo que pode matar muita gente. Imagina se a gente proibisse isso e não tivesse esse Hospital de Câncer de Barretos, quantas vidas seriam perdidas? Então, no nosso governo, a gente não vai fazer com que ideologias prevaleçam a racionalidade. Existem diversos bons exemplos e a gente tem que seguir esses bons exemplos. Estou dizendo que a organização social é uma solução para toda a saúde do Distrito Federal? Não, certamente não é. A gente tem hospitais públicos que também são referências no Brasil e a gente tem que buscar o que dá certo. Eu falo muito isso. O novo é de direita ou de esquerda, o novo é a favor disso ou daquilo. O novo não é nem de direita nem de esquerda, a gente é para frente. A gente vai olhar o que já deu certo e vamos aplicar o que já deu certo em todas as áreas. Bom, como também minha última questão, candidato, que eu queria trazer para o senhor, Secretaria de Segurança Pública, né? Como que o senhor entende que deve ser a atuação da Secretaria de Segurança Pública dentro do sistema de segurança pública e qual deve ser o perfil do secretário de Segurança Pública? Bom, só complementando, muitas vezes a solução é mista, tá? A solução passa por uma parte, né, de pessoas da corporação trabalhando junto com a parte de serviços terceirizados. A gente tem que encontrar a melhor solução, mas eu acho que o caminho já está bem claro e, pelo visto, a gente já chegou numa solução bastante adequada agora. Secretaria de Segurança Pública. Eu acredito que é um tema super relevante você colocar e acho que também é um outro assunto que vocês poderiam contribuir muito para essa discussão. A gente tem que colocar um profissional competente que entenda de segurança pública. Isso fundamentalmente é isso. Alguém que tenha uma capacidade de liderança de uma secretaria com um desafio muito grande, que é uma secretaria que vai liderar, né, dentro de um limite da liderança que existe, a Polícia Civil, a Polícia Militar,
Então, às vezes, nem sempre é uma tarefa tão trivial assim. Agora, tem que ser alguém que tem essa liderança, que tem essa capacidade de gestão e que tenha, né, um bom relacionamento com ambas as polícias, né, do Distrito Federal. Então, quando eu vejo Secretaria de Segurança Pública, eu vejo ele como responsável por liderar talvez essa integração de sistema e a implantação de tecnologias que hoje não existe no Distrito Federal. Então, eu vejo ele muito, né, com essa função de fazer essa conexão e essa ligação, por exemplo, com o próprio estado de Goiás, essa integração de base de dados tão importante, participar ativamente, liderando, por exemplo, a implantação do Centro de Operação Integrado, né, colocar a tecnologia a serviço das polícias, fazer esse diálogo e integração entre as duas. Essa é a visão que eu tenho, né, para a Secretaria de Segurança, mas a pessoa específica que vai estar liderando isso, eu não estou nem perto de tomar essa decisão, isso tem que ser bastante estudado e eu vou, inclusive, usar da experiência de vocês para a gente ter a indicação, né, da melhor pessoa possível aqui para o Distrito Federal. Espero que vocês me ajudem, né, para preencher essa vaga tão importante, que é um desses secretários dos 11 que teremos a partir do ano que vem, caso eu seja eleito. Bom, Eugênio, né, acho que nós já encerramos todas as nossas perguntas. Eu gostaria de passar nesse momento, candidato, para os seus 5 minutos, para as suas considerações finais ao público que nos assiste. Coronel Naime, Coronel Eugênio, uma honra novamente estar aqui com vocês. Aprendi muito nessa conversa, como tenho aprendido bastante ao longo dos últimos meses. Estou bastante otimista em relação a desenvolver um trabalho bastante proativo e com um diálogo bastante aberto com vocês. Tenho certeza que nós encontraremos um equilíbrio, né, dentro, né, das negociações que teremos, caso de novo eu seja eleito. Quero dizer que eu estou bastante otimista, né, com esse movimento de renovação que está aflorando, né, no cidadão do Distrito Federal. O cidadão quer mudança, o cidadão quer um governo que use melhor os recursos que ele arrecada da própria população. Então, temos um recurso suficiente para termos serviços públicos de qualidade a nível de país europeu aqui no Distrito Federal. E acredito que não temos por conta de decisões políticas tomadas com base em interesses individuais, muitas vezes de algum pequeno grupo de pessoas que atuam na política com base, né, no seu próprio benefício e não em cima de interesse público. Queria dizer que o programa do Novo é um programa que resgate o interesse público. Eu estou me dispondo aqui a concorrer ao governo do Distrito Federal porque tenho uma experiência pregressa bastante grande. Eu fui líder, né, de uma empresa brasiliense que cresceu com o crescimento dessas cidades, conheço essas cidades, a grande maioria não existia há 20 anos atrás, eu vi como vocês, vi essas cidades, Recanto, Riacho Fundo, Santa Maria, São Sebastião, Samambaia, crescer de 20, 30 anos para cá, e logo no início a gente tinha um negócio lá, e ser comerciantes dessa cidade, a gente convive o tempo inteiro com problema de segurança, com problema de saúde e com problema de educação. Então, conheço bastante o Distrito Federal e tive a oportunidade de crescer, fui presidente executivo da minha empresa, fui eleito pela Forbes, o melhor executivo do setor, fui presidente de associação, então também tive na defesa da pauta, né, em relação à proteção e à valorização e o crescimento do nosso setor. No caso, fui presidente do Instituto Food Service do Brasil, fui vice-presidente da Associação Brasileira de Franquia. Então, tenho uma certa experiência no diálogo e na defesa, né, no caso do meu segmento, e, inclusive, no diálogo junto ao poder público. Participei de diversas discussões de política pública. Sou conselheiro do Instituto Atlântico, que é um instituto de proposição de política pública. Um dos programas que fizemos no Instituto Atlântico foi o projeto do Cantagalo, que foi um projeto de regularização fundiária da favela do Cantagalo, no Rio de Janeiro, que é um assunto super relevante aqui para o Distrito Federal. Então, estou me colocando à disposição da sociedade. Podia muito bem estar em casa com minha família, no conforto do meu lar, tocando os meus negócios, mas eu entendo que a gente precisa mudar, a gente precisa renovar, a gente precisa de uma política diferente.
E não adianta só a gente querer isso e reclamar por isso. A gente tem que levantar, sair do sofá e ir atrás para a gente efetivamente conseguir mudar. E a gente, esse ano, a gente está colocando uma alternativa para o eleitor. Queria deixar esse recado aqui para vocês. Nós selecionamos entre 400 pessoas aqui no Distrito Federal que se submeteram ao processo seletivo, passaram 50, mais ou menos 50 pessoas que são candidatas hoje pelo Partido Novo a disputar eleições, pessoas de diversos perfis, empresários, comerciantes como eu, mas a metade dessas pessoas são servidores públicos, militares, policiais federais, temos com a gente, mas professores, advogados, médicos, pessoas que tiveram sucesso na vida, uma história, ativistas sociais, uma história de sucesso e agora está se colocando à disposição do eleitor. Então, você que está nos vendo e que quer essa renovação, olhe para o Partido Novo, o partido de número 30, olhe as minhas propostas e vamos tomar, ter uma decisão diferente se a gente espera resultados diferentes. Estou muito otimista com esse movimento e acredito que a gente terá, caso eleito, um governo inovador, um governo que entenda os caminhos para levar a modernização do Distrito Federal, que aumente o emprego, que aumente a qualidade de vida das pessoas e que melhore os serviços públicos essenciais, como saúde, educação, segurança e transporte público. Novamente, obrigado pela paciência de vocês de me escutarem. Podem seguir minhas redes, se tiver alguma sugestão, alguma crítica e alguma pergunta, podem fazer à vontade através do meu perfil do Facebook, Alexandre Guerra DF. Obrigado. Obrigado, Eugênio. Novamente, agradecemos muito. É uma oportunidade ímpar, como eu falei aqui no início. A SOF-BM, que é a Associação de Oficiais do Corpo de Bombeiros aqui no Distrito Federal, se coloca à disposição para essas informações mais pertinentes para o seu plano de governo. A gente vê muito a sua vontade de aprender, de se inteirar, e isso faz com que a gente também possa ser aquela assessoria nas informações que o senhor precisar. A todos os candidatos que nos procuraram, a gente passa as informações pertinentes. Eu já mandei para a sua assessoria algumas informações, sim, agora na conversa. Depois eu passo mais na área de saúde e, se for necessário, pode pedir o seu vice, né? O senhor falou, para nos procurar, a gente passa as informações pertinentes. Por quê? Porque isso é um diálogo, é uma troca de informações. A gente quer aproximar as nossas corporações a todos esses planos. Porque isso não se encerra aqui, isso não vai se encerrar 7 de outubro, isso vai ter continuidade. Essa revolução que nós estamos propondo aqui, que é nova, é inovadora, e que muito foi trabalhada aqui pelo nosso presidente, que tem uma visão muito clássica de aproximação junto aos candidatos do governador, do governo do Distrito Federal, fazer com que isso seja real e duradouro. Como diz um dos candidatos, que essa incursão seja duradoura. E para nós também vai ser esse porto seguro no que tange a informações. Pode pedir assessoria para entrar em contato sempre que tiver dúvida. A gente faz questão de participar dos planos de governo dos senhores. Muito obrigado novamente, Alexandre. Toda a sorte do mundo para as novas eleições e estamos à disposição. Obrigado. Então, candidato, mais uma vez, muito obrigado pela sua deferência, muito obrigado pela presença, pelo esse tempo aqui de conversar com os policiais militares, conversar com os oficiais da Polícia Militar. Nós gostamos muito da posição, da postura, da disponibilidade de estar com a polícia, de estar com o Corpo de Bombeiros. Nós realmente precisamos de pessoas no âmbito político que estejam cientes e que participem das soluções dos problemas na qual nós vivemos todos os dias, no exercício da nossa profissão, no exercício da nossa vida, que é muito influenciada pela nossa profissão, e a gente precisa realmente desse respaldo. E, mais uma vez, então, queria pedir muito obrigado pela deferência, pela atenção, e vamos acompanhar, desejamos muita sorte, sucesso nessa empreitada e que tenha o sucesso esperado nessas eleições.
Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. E aos senhores associados, policiais, militares que nos acompanham, hoje agora encerramos a nossa terceira entrevista, né, da semana, desculpa, a quarta entrevista da semana, né? Voltaremos amanhã, no mesmo horário, com mais uma entrevista, com mais um candidato que estará aqui conversando conosco a respeito dos problemas e das soluções que ele pretende dar às situações existentes dentro das nossas corporações, e nós aguardamos a presença dos senhores. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Boa noite.